Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 2 Reis, capítulo 15. Aqui nós temos vários reis mencionados. Então, eu fiz aqui rapidinho uma lista aqui de reis que são mencionados. Então, são 2 reis de Judá e 5 reis mencionados de Israel. Então, os 2 reis de Judá, o primeiro é Azarias, que foi um bom rei, e o segundo é Jotão, que também foi um bom rei. Ambos reis de Judá, embora tenham sido, embora eles foram bons reis, eles não tiraram a, a adoração das colinas, onde havia sacrifício a ídolos. Então esse foi o erro deles. E aqui no versículo 15, no capítulo 15, versículo 4, fala: porém, os altares das colinas não foram retirados. O povo continuava a sacrificar e queimar incenso neles. Então, ambos são mencionados, esse lado negativo de manter a adoração nas colinas e manter os sacrifícios a deuses falsos, né? A ídolos, aos deuses da terra ali. E aí, nós vemos também que, embora Azarias, rei de Judá, fosse um bom rei, olha como ele morreu. Versículo 5, o Senhor feriu o rei com lepra. No versículo 3 fala que ele foi um bom rei, ó. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que o seu pai Amazias havia feito. E aí, versículo 5 fala: o Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Ele morou numa casa separada, e Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governou o povo da terra. Então, Azarias, um rei bom de Judá, o Senhor permitiu que ele viesse ter lepra, e ele morreu por causa dessa lepra. Mas ele, assim, viveu bem. Ele começou a reinar, ele tinha 16 anos. Ele reinou 52 anos sobre Judá, e depois o seu filho, então Jotão, passou a governar a sua casa, e também foi um bom rei, mantendo essa adoração, permitindo, né, essa adoração a ídolos nas colinas. E aí passamos então para o povo para os reis de Israel, e nós vemos então uma loucura de reis que ficaram um mês, reis que ficaram 10 anos, reis que ficaram bem pouco tempo, uma conspiração contra o outro. Foi um episódio bem forte. Então, Zacarias, ele foi morto, e depois que ele foi morto, olha o que fala: Salum matou ele. E olha o versículo 12 que fala a respeito de uma profecia que se cumpriu com a morte de Zacarias. Esta foi a palavra do Senhor dita a Jeú: teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim aconteceu. Então, o último da geração de Jeú foi Zacarias, e com a morte dele veio o cumprimento, então, da profecia dada lá no capítulo 10, versículo 30. Capítulo 10, versículo 30 fala assim, ó: o Senhor disse a Jeú: porque agiste corretamente diante de mim, e fizeste a família de Acabe conforme tudo quanto eu desejava, teus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Lembrando que Jeú foi aquele rei corajoso, destemido, que exterminou a casa de Acabe, tá bom, irmãos? E aí Salum, cara, um rei terrível, assume Israel. E ele, olha o que ele fala no versículo 16, fala a respeito dele. Ele atacou as mulheres grávidas e cortou, passou a espada no ventre delas, ó. Ele atacou porque eles não abriram as portas, e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Então foi um terrível rei esse Salum em Israel. E aí depois nós vemos o reinado de Manaém, depois temos o reinado de Pecaías, e tem também um reinado de Peca sobre Israel. Então Israel teve vários reis aí, e um
conspirando contra o outro. Foi um episódio terrível sobre Israel nesse capítulo 15. E por fim, o reinado de Jotão, rei de Judá, também, como já falamos, foi um rei, ó, versículo 34. Ele fez o que era correto diante do Senhor, foi um bom rei, conforme tudo quanto seu pai Uzias ou Azarias tinha feito. Então, algumas versões vai estar escrito Azarias, outras versões vão estar escrito Uzias, que era o pai de Jotão, tá bom, irmãos? E é isso, irmãos. Então, nós terminamos o capítulo 15 com Jotão descansando. Ele não foi morto, mas ele descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Acais passa a reinar, então, em seu lugar sobre Judá. Essa é a nossa visão panorâmica, então, do capítulo 15, beleza? Graça e paz a todos. Até a próxima.